Olá, minha gente. Hoje vamos para uma conversa muito atual. Está nos jornais, revistas, televisão e internet. Coronavírus. E para começar essa conversa, a piadinha que não pode faltar. Coronavírus não tem nada a ver com as cervejas Corona, muito menos com as duchas Corona. Coronavírus é uma família de vírus, é um grupo de vírus. E é um grupo de vírus bastante conhecidos nossos, desde os anos 1960 que eles são conhecidos. Eles circulam normalmente entre os animais silvestres, entre aves e mamíferos e, eventualmente, alguns mutantes, por algumas mutações, pulam para a espécie humana. Um caso bastante conhecido é o caso do coronavírus que causou a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda e Grave. Isso foi nos anos 2012 e 2013, também levando à morte de muitos seres humanos. Então, como eu disse, eles são vírus conhecidos. Nós temos então agora um outro coronavírus, um outro mutante, que surgiu lá na China, na cidade de Wuhan, e que agora começa a se espalhar por todos os lugares do mundo. Já está na Europa, está na Ásia, está na África e já chegou à América. No Brasil tem aí alguns casos suspeitos, mas até o momento nenhum caso ainda confirmado dessa doença, Acredita-se que as primeiras pessoas contaminadas, os primeiros chineses contaminados, tenham se contaminado naqueles mercados chineses, nos mercados públicos, onde se comercializam esses animais silvestres. Está rolando aí na internet um monte de vídeos sobre esses mercados, quem quiser dar uma procurada. É uma coisa para nós assim, super estranha, porque eles comercializam cachorros, morcegos, ratos do mato, cobras, tudo misturado. É uma coisa assim muito louca para nós, mas que faz parte da cultura deles. E provavelmente nesses mercados é que o vírus passou de animais silvestres para os seres humanos. Bom, formas de transmissão. Vamos pensar agora nesse coronavírus que está circulando. Inicialmente, a transmissão era feita só de animal para ser humano. No entanto, agora a gente já tem casos confirmados de transmissão de seres humanos para seres humanos. Isso se faz quando o indivíduo já contaminado, doente com o vírus, ele tosse. Então ele solta aquelas gotículas no ar que de repente caem sobre os locais, ou quando ele espirra, aquele spray que a gente solta no espirro. E aí isso fica em suspensão no ar. A pessoa respira isso e se contamina. Ou ela entra em contato com essa saliva da tosse, ou caiu sobre uma mesa, está num local qualquer, ele põe a mão e depois ele leva a boca a uma mucosa e termina se contaminando. O que chama atenção no coronavírus, nesse que está circulando, é que essa contaminação de pessoa para pessoa parece que está ocorrendo de uma forma muito fácil e muito rápida. Isso quer dizer que esses casos, que hoje já chegam a alguns milhares no mundo de pessoas contaminadas, isso deve crescer rapidamente e em pouco tempo contaminando um número muito grande de pessoas. Outra questão séria nisso é que pessoas que ainda não manifestaram a doença, quer dizer, ainda não estão com dor no corpo, com febre, etc., elas já começam a transmitir. Então as pessoas não tomaram nenhum cuidado, elas ainda não se isolaram, não se separaram dos grupos sociais e já estão transmitindo o vírus. Esse é um aspecto bastante perigoso desse coronavírus. No entanto, tem um lado positivo, se é que a gente pode dizer que existem lados positivos nessa história. A letalidade deste vírus é baixa. Pelo menos até o momento, o número de pessoas que morreram comparado com o número de pessoas contaminadas é bem pequeno. É da ordem de 2 a 3%. Só para você pegar assim como exemplo, o SARS de 2012, ele matava cerca de 10% das pessoas contaminadas. Um outro coronavírus que circulou um pouco mais recentemente, mas só que no Oriente Médio, chamado MERS, o MERS, ele matava de 30% a 40% das pessoas contaminadas. Então, até o momento, a letalidade do coronavírus desse que está circulando parece bastante baixa, na ordem de 2 a 3%. Vamos dizer assim, é o lado bom. Outra coisa, as pessoas que morreram em função dele, em geral, eram pessoas que tinham sistema imunológico deficiente, já apresentavam isso, ou, para variar, os velhinhos é que terminam morrendo. As pessoas mais idosas é que sofrem mais. Sintomas. Uma vez que a pessoa contaminou, a incubação do vírus é de cerca de 2 a 10 dias. Então é o período que ele já está contaminado. Lembra, ele já está transmitindo, mas ele ainda não apresenta os sintomas. Quando o vírus se manifesta, a primeira coisa é febre,
tem febre, coriza, nariz escorrendo, né? Tosse, dor de garganta e alguma dificuldade para respirar. Ou seja, não é nada muito diferente de um resfriado ou de uma gripe, certo? A boa parte das pessoas ficam assim. Os casos mais graves, esse problema respiratório, essa dificuldade respiratória fica muito agudo, fica muito forte. Então isso aí é que leva, então, eventualmente o indivíduo à morte, ao óbito, fica, né, um problema de respiratório semelhante ao SARS e em algumas pessoas já se evidenciou insuficiência renal. Então você soma problemas respiratórios com insuficiência renal, nos casos graves, é isso que tem levado à morte. Prevenção. Prevenção, acho que está na cara, né? É mais ou menos as mesmas medidas que a gente toma no caso de uma gripe. Para se prevenir, sempre que possível, evite locais fechados, locais aglomerados, com muitas pessoas e com pouca circulação de ar. É assim que fica muito fácil do vírus passar de uma pessoa para outra. Lavar sempre as mãos, lavar as mãos com muita frequência, passar aquele alquinho em gel, a cada 1 hora, a cada 2 horas, fazer um tipo de asepsia. Não compartilhar objetos pessoais, talheres, copos, toalhas, nada disso. E ao tossir, se você tiver perto um papelzinho, né? Então, ao tossir, você deve cobrir a boca ou ao espirrar, você cobre o nariz para que aquele spray, para que aquelas gotículas fiquem no papel e aí você descarta o papel. Se você não tiver o papel, então cubra, né? Cubra o nariz e a boca com as suas mãos, espirre ou tussa, né? Fechando esse espaço. Dessa forma você evita que as gotículas vão e imediatamente depois você vai e lava as suas mãos. Essas são as medidas básicas. Não existe vacina ainda. Imagina, um vírus que está circulando há 2 meses aí, obviamente não existe vacina. Portanto, a medida mais importante é a prevenção. Finalizando, lá na China, eles estão isolando as cidades onde a doença está se espalhando. A cidade de Wuhan, que é um centro muito importante de produção e um centro comercial muito importante na China, está completamente isolado. A gente acha que mora aqui no Ocidente jamais pode imaginar isso, mas lá eles, né, um governo mais forte e tal, eles conseguem fechar uma cidade. Não entra ninguém e não sai ninguém de Wuhan. Os aeroportos estão fechados, as rodoviárias estão fechadas, as estradas estão fechadas. Só para você ter uma ideia, os governos, né, os governos americanos, os governos ingleses, para retirar os seus cidadãos que estão na China e que estão nessas cidades, estão tendo que negociar com o governo chinês como é que vai entrar o avião no local, como é que eles vão tirar as pessoas de lá para poder trazer para os seus países. Então eles estão completamente isolados. E a pessoa lá, né, que fica doente ou que tem os sintomas da doença, ela não vai para o hospital. Porque ao ter os sintomas da doença, e ela vai se deslocar, ela vai ter contato com outras pessoas. Ao chegar no hospital onde tem pessoas com outros tipos ela vai transmitir. Então o que eles fazem? Se você apresentar os sintomas, você se isola em casa, liga para os órgãos sanitários ou para os médicos, aí eles mandam na casa da pessoa aquelas ambulâncias, já vem com tudo isolado para levar o cara para que evite a contaminação de pessoas. Então, como eu dizia, as medidas que devem ser tomadas são medidas sempre semelhantes às que a gente toma para uma gripe grave como o H1N1, que circulou pelo mundo há uns 2, 3 anos atrás, que é a prevenção, é o que a gente pode fazer. Tome as suas atitudes, tome as suas medidas, que a gente vai pelo menos procurar evitar que isso se espalhe em território brasileiro se o vírus aqui chegar. Falou? É isso aí. BioCrio está aqui para ajudar você, para informar. Dá um like se você gostou aí no nosso canal. Ativa aquele sininho para você ter as notificações de quando a gente fizer as nossas gravações. Falou, minha gente. Até mais.